apresentação, e aí, como manda o protocolo, né? Vamos aqui dando uma boa noite para vocês, para que a gente possa marcar o início da nossa sexta hardware, né? Como já mencionamos aqui, saímos de um breve recesso e estamos aqui voltando com aroma de recomeço, né? E recomeçar é importante. Professor Alexandre, já que estamos gravando, né? Suas considerações iniciais aqui para formalizar o início de mais uma sexta hardware. Vamos lá. Pessoal, novamente, boa noite para quem eu não dei, né? Muito bacana a presença de todos aqui, a participação está bem significativa, com quase todos aqui presentes, né? Nessa sexta-feira hardware ao vivo e a cores, né? Trazendo para vocês hoje um contexto muito interessante, muito pertinente, né? Nós vamos falar aí da placa-mãe, né? Ou motherboard, né? Que é um termo em inglês, e espero aí que vocês consigam aproveitar ao máximo, ok? Perfeito, Alexandre. Então, vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui. Bom, como eu mencionei para vocês, né, eu estou aqui num local privilegiado aqui, né? E eu já tinha separado a imagem, ela acabou fechando aqui, peraí. Eu gosto dessa imagem aqui, eu costumo usar ela todo semestre. Uma imagem aqui do Tecmundo. Que, na verdade, é um infográfico explicando as seções, as partes, né? Digamos assim, as conexões de uma placa-mãe. Primeiramente, como fazemos em todas as nossas aulas, independente do conteúdo, né? Vamos relembrar o caminho percorrido até este exato momento, ainda mais agora que viemos de um recesso, né? Para que a gente não esqueça, né? E possa também aqui reativar, né? As nossas conexões neurais aí, né? As nossas sinapses. Falamos com vocês aí no nosso último encontro, há 15 dias atrás, a respeito de, né, normas, né, normas básicas aqui de instalações elétricas. Não somos especialistas em instalações elétricas, mas, que fique claro, é importante para quem atua nesse cenário aqui de manutenção de computadores dentro do olhar do técnico de suporte, sempre conectando com suporte ao usuário, que em algumas circunstâncias você precisa dar ter esse olhar um pouquinho mais amplo, né? Estamos falando do computador. Na aula de hoje, nos componentes internos, vamos apresentar para vocês aqui a placa-mãe, mas estamos vindo numa trajetória, numa caminhada, onde nós já falamos aqui sobre a parte de instalações elétricas que vem antes. Porque para que você tenha um computador funcionando na sua residência ou num departamento de uma empresa, em um atendimento ao público, esse equipamento está ligado a uma rede elétrica, que deve seguir padrões e normas, e deve também ser utilizado mediante alguns cuidados, porque é um dispositivo eletroeletrônico. Então, nós falamos algumas coisas nesse contexto, e hoje vamos entrar aqui, né? Vamos mergulhar, imergir, de fato, na parte de componentes internos, né? O professor Alexandre também tem uma vasta experiência nessa área de manutenção de hardware, e eu não sei se ele vai concordar comigo, mas tem uma fala que eu não gosto de ter, né? Uma prática que eu costumo não fazer, eu evito, e muitas vezes eu pego uma atividade, uma avaliação, e me deparo com esse tipo de colocação. Eu não estabeleço ranqueamento de peças, de componentes. Como assim ranqueamento, professor? É muito comum você, pelo menos, ler em reportagens, até em artigos, né? Vídeos por aí, né? Que, na verdade, hoje a leitura, ela perde, né? Para a visualização de vídeos, né? A gente ouve muito, com muita frequência, as pessoas se referirem, profissionais, técnicos, à placa-mãe como o componente mais importante da configuração. Eu não gosto dessa fala, porque embora ela tenha o seu papel, né, o seu protagonismo, tanto ela quanto o processador, né, todo mundo costuma ranquear desta maneira, são os itens mais importantes, mas se você tirar um conector ali, um capacitor que custe talvez R$1,50, R$2,
ela não funciona. Então, todos os componentes dentro de uma configuração têm importância. Eu repito, não simpatizo com a fala que estabelece ranking de hierarquia de importância para componentes, porque eles funcionam em conjunto. É um conjunto de equipamentos que, combinados de forma correta, eles fazem o equipamento funcionar. Então, falar que A ou B é mais importante é uma fala que eu não costumo exercer, tudo bem? E vamos lá. Bom, eu estou aqui com um infográfico do Tecmundo, como eu sempre digo para vocês também, gosto muito, para primeiro módulo, principalmente, das abordagens do Tecmundo, do Olhar Digital e do TecTudo. O que está ficando ruim agora no Tecmundo e no TecTudo, né, que são dois sites que falam sobre tecnologia de um modo geral, é o excesso de propaganda, mas aí, enfim, isso faz parte do cenário atual do marketing digital. Tudo é marketing, tudo é espaço para visualização e tudo é comercialização, né, business, né? Então, é uma realidade que já faz parte do nosso cotidiano na internet há tempos e cada vez mais eu acho que estará presente, né? O marketing digital, pixel a pixel, você sendo bombardeado por banners, por janelas, né, com propagandas, e isso às vezes atrapalha, polui um pouquinho. Mas aqui, ó, no site do Tecmundo, que eu gosto de mencionar muito para os primeiros módulos, o que eu considero importante neles é a abordagem, a forma como eles se dirigem aos componentes, aos dispositivos, que eles costumam ter uma fala, uma abordagem muito simples, embora nem sempre seja técnica, né? E nesse momento do primeiro módulo, que vocês estão iniciando um contato, digamos assim, conhecendo um pouco mais sobre tecnologia, nesse momento, friso, repito, coloco aqui em negrito, tá? Nesse momento, quanto mais simples for a abordagem, melhor, porque acaba sendo um pouquinho mais convidativa. Porém, né, isso tem um começo e um meio, né? Quando vocês forem adentrando, né, segundo módulo, terceiro, tudo bem, essa abordagem inicial com termos mais simples precisam começar também a ser complementados com uma abordagem mais técnica, porque senão a gente começa, né, a se confundir com as terminologias, porque surgem muitos nomes técnicos aqui que, num primeiro momento, dificultam o entendimento. Então, essa abordagem inicial mais simples, feita, por exemplo, em locais como o Tecmundo, repito, o TecTudo, o Olhar Digital, facilita, favorece esse entendimento inicial para quem está dando os primeiros passos aqui neste universo tecnológico, tudo bem? Então, fica aqui a dica, a Tecmundo é muito bom. E aqui eu tenho uma ilustração que mostra uma placa-mãe, né? Dentro do gabinete do computador, né? Já começamos, vamos lá. Primeira coisa que eu sempre também repito aqui com muita franqueza, né, com muita clareza, né, é muito normal, muito comum as pessoas se referirem ao gabinete como CPU, né? Olha, estou levando o meu CPU numa assistência técnica, deu problema. Isso também é uma forma um pouco equivocada de se referir ao dispositivo, né? CPU é um componente, é a unidade central de processamento, também conhecido pelo termo processador. Gabinete é a caixa, né, aonde você coloca, né, armazena todo esse conjunto de dispositivos, aonde está também a placa-mãe. Resolvi, né, juntamente com o professor Alexandre, iniciar a nossa apresentação de componentes pela placa-mãe, porque a ideia aqui é a seguinte: eu estou mostrando um dispositivo inicial e a cada semana nós vamos acrescentar um novo dispositivo. E semana a semana nós vamos montando uma configuração e complementando esta configuração. Iniciando através da placa-mãe, que é esse dispositivo aqui, que é esta imagem que vocês estão vendo aqui em um infográfico, tá? Eu peguei o infográfico porque aqui eu tenho todas as conexões e uma legenda explicando o que tem em cada uma delas, tudo bem? Vou começar aqui, ó, pela parte superior, mas primeiro eu estou fincando aqui, ó, o nosso marco zero. O porquê da escolha de iniciar pela placa-mãe. Como disse, não é por hierarquia, não é por relevância, é porque simplesmente eu estou começando por aqui e todas as semanas um novo componente será instalado na placa-mãe.
E a ideia é que cheguemos no final do semestre com uma configuração completa, tudo bem? E por acaso, se alguém aí estiver procurando comprar um computador, que isso aqui sirva como um manual de orientação. E a gente conecta as duas coisas, tá ok? À medida que formos apresentando os componentes, vocês vão aí também tirando suas dúvidas a respeito da escolha, perfeito? Então, essa aqui, ó, é a ilustração de uma placa-mãe, dispositivo que fica dentro do gabinete, aonde todos os outros componentes da configuração são conectados. Então, eu tenho aqui, ó, numa posição de destaque, né, bem fácil de visualizar, eu acho que dá para vocês lerem no compartilhamento da imagem aqui, uma conexão chamada soquete do processador, tá ok? Como eu já estou aqui com o zoom máximo, tá? Eu acho que não dá para aumentar mais. Deu para aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Se dá para... Isso, coloquei 125% aqui. Vocês conseguem ler soquete do processador? Vamos lá. Alguém faz alguma ideia, né? E olha que isso aqui está bem sugestivo, né? Quem será que vai instalado nesta seção, nesta conexão aqui, pessoal? Olha o nome, soquete do processador. Obviamente, o processador é instalado, né, conectado neste local aqui da placa-mãe. E aí, vamos voltar um pouquinho a 3 semanas atrás, quando nós iniciamos, né, apresentamos para vocês nas aulas de suporte, que vão caminhar de braços dados aqui com, ou melhor, de mãos dadas, né, braços dados essa altura do campeonato, numa sexta-feira à noite, não é uma boa ideia, não. Vamos caminhar lado a lado, paralelo aqui, com IMC. E eu fiz um caso de uso com vocês, aonde nós tínhamos que avaliar aí, ó, a placa-mãe, e tínhamos algumas especificações da placa-mãe. Por exemplo, se eu estou dizendo para vocês, né, que a placa-mãe, nesse item aqui, ó, nesta conexão, nós instalamos um processador, a pergunta que deve estar, digamos assim, rondando, né, a vocês, né? Qualquer processador em qualquer placa-mãe pode ser instalado, professor? Ou tem alguma especificação, tem alguma identificação, algum padrão que eu deva seguir para poder escolher um processador ou escolher uma placa-mãe? É a deriva, tentativa e erro, eu tiro um 2 ou 1, vou na sorte, né? Aposto, porque como eu sempre digo, né, quando você joga para a sorte, virou jogo de azar. Deixou de ser técnico e se tornou uma aposta. Aqui é o seguinte, todos os componentes que você instala em um computador, em uma placa-mãe, eles têm padrões. Então, a palavra padrão, ela vai seguir aqui, ó, nos acompanhando sempre. Todo soquete tem uma identificação na placa-mãe. E mediante esta identificação, eu tenho aí a identificação também dos padrões de processadores que são compatíveis com este soquete. Por consequência, compatível com a placa-mãe. Tá ok? Então, na hora de escolher, né, porque nós temos duas coisas, né, duas alternativas. Você pode comprar um computador pronto, montado, completo, com todos os itens já encaixadinhos, todos disponíveis para você usar. E você pode também optar por montar um computador, o que requer o quê? Um pouco mais de conhecimento, porque aí você tem que comprar componentes que sejam compatíveis. E mais, né? À medida que o tempo vai passando e você vai ganhando um pouco mais de conhecimento, mais do que compatibilidade, você busca também combinação de arquiteturas, que são padrões de fabricação, que potencializam o funcionamento dos dispositivos. E isso é uma técnica, uma prática praticamente ignorada. Eu não vou dizer esquecida, ela é ignorada. Muita gente opta pelo, vamos lá, qualquer coisa que seja compatível serve? Serve. Mas qualquer coisa compatível vai funcionar no seu melhor? Nem sempre. Porque você precisa aprender a observar os padrões de arquitetura, mas cada caso, cada questão no seu devido tempo. Nesse momento, estamos identificando
Mais adiante, a gente fala em performance. Agora é identificar. Então, o primeiro item que eu estou apresentando para vocês aqui na placa-mãe é o soquete do processador. E o que vocês têm que guardar nesse momento aqui, né? Que o soquete do processador é a conexão aonde o processador é instalado. Segundo, que também é importante, ele tem uma identificação, que através dessa identificação eu sei quem ou quais processadores são compatíveis com esta placa-mãe. Como eu estou na sala aqui, estou no segundo andar, parece que os cachorros estão latindo dentro da minha sala aqui, mas estão no outro lado da rua. Eu não sei, acho que prédio tem esse problema de acústica, não é possível. Então, processador vai instalado aonde? No soquete. Tá ok? Só para que não fique sem mostrar, vou pegar aqui padrões de soquete, pessoal. Opa, aqui. Vou mudar aqui, vai. Como eu estou aqui, já disse para vocês, né, praticamente ao lado, né, a 1 metro de distância do roteador, eu acho que estou sem delay. Eu acho que eu estou abrindo as janelas e vocês estão acompanhando em tempo real. Eu estou aqui mostrando para vocês no nosso infográfico aqui, cadê ele? Acabou de fechar aqui. Eu disse que o soquete é a conexão que recebe o processador, que ele tem identificações. Mediante o padrão, né, a identificação do soquete, eu identifico os processadores compatíveis. E nós temos basicamente 2 tipos de soquete, em termos de padrões de fabricação, não numeração que identifica a sua compatibilidade. Nós temos o soquete LGA, que deixa eu pegar imagens aqui que fica um pouquinho mais interessante. Não. Queria uma imagem bem grande aqui, mas não estará. Acho que essa daqui, acho que serve essa. Vou só dar um zoom aqui para poder exemplificar para vocês. Não ficou legal. Bom, eu posso aqui. Eu não sei se vocês conseguem visualizar. Aqui está marcando, ó, soquete LGA versus o soquete PGA. Será que está passando o caminhão aqui, pessoal? Só um minutinho, senão não consigo ser ouvido por vocês. Espera aí. Já continuamos aí, só um instantinho. Vamos tentar continuar aqui, ó. O que significa esses acrônimos aqui, né? LGA e PGA. Pronto, já passou. Isso aqui são padrões de soquete, aonde nós encaixamos, né, como disse aqui inicialmente para vocês, o processador. O modelo, o padrão LGA, é um padrão mais atual. Provavelmente, se vocês comprarem uma placa-mãe agora, né, acessarem o Mercado Livre e pegarem lá uma placa-mãe aí compatível com a 9ª geração da Intel, com qualquer R$ 1.200 vocês compram uma placa. Vocês podem entrar lá e comprar, tudo bem? Provavelmente, o soquete da placa-mãe que vocês comprarão hoje será nesse padrão, LGA. O que significa LGA? Land Grid Array. Ou seja, ele é plano. Land de terra, de plano, tá? De reto. Totalmente plano, platô. Ou seja, eu não tenho pinagens aqui, ó. Ele é liso. Meu, cachorro chato, hein? Ele é extremamente, ele não tem esta combinação de pinos, como vocês podem observar aqui, ó, no padrão PGA. O padrão PGA, ele significa Pin Grid Array, ou seja, é uma matriz de pinos. Pin de pino, o G de grid e o A de array, que é uma matriz.
Ou seja, você tem aqui uma sequência de pinos que requerem atenção quando vocês forem conectar, instalar o processador, porque se você encaixar na posição errada, você pode danificar a posição, a posição inicial dos pinos aqui, vocês podem amassar, e se de repente forçarem demais, podem quebrar aqui os pinos, e aí você danifica a sua placa-mãe. Dá para soldar de volta, professor? Bom, veja bem, se você amassar um desses pinos aqui, suavemente, né, levemente, com algum cuidado, você consegue desamassar. Mas, né, por isso que a gente sempre comenta isso, né, e nós que tivemos a oportunidade de trabalhar juntos muito tempo nas aulas de manutenção, o professor Alexandre, acho que deve se lembrar disso. Tudo bem que nas aulas de manutenção, durante os testes, né, nós não colocamos placas novas para vocês ficarem testando. Geralmente é o que nós chamamos de kit morto, né? São placas que estão avariadas, e aí, para essa identificação inicial, para poder conectar, remover, colocar novamente, elas têm essa finalidade. São kits que não funcionam mais, mas para identificação, né, para manuseio, para começar a desenvolver essa parte de toques, né, de você poder manipular um pouquinho mais, elas servem. E a gente vai observando que o tempo vai passando e todos esses dispositivos começam a sofrer mais ainda, né, porque a falta de atenção e a falta de cuidado, começa a colocar de qualquer maneira e aí vai amassando todos os pinos. Aí você transforma o PGA no LGA, né? Então aqui, ó, eu tenho ou por outro lado aqui, ó, para mostrar um pouquinho mais de perto, a visualização de um soquete LGA, onde você não tem os pinos. Isso significa que você pode encaixar de qualquer maneira o processador? Também não, tá? Eles são um pouquinho mais, menos sensíveis, né, a acidentes, digamos assim, porque não tem os pinos para serem amassados, mas também tem uma posição correta, né? Geralmente tem algumas indicações aqui nas laterais e até no próprio processador, aonde você deve prestar atenção na sinalização e encaixar o processador aqui de forma correta, para que você possa depois fechar a travinha, né? Porque tem uma trava no soquete que prende o processador. E aí, né, vale lembrar, não estou fazendo hierarquia de componentes, mas em valores, né, em termos de preço, dependendo do modelo, o processador acaba sendo um dos itens mais caros da sua configuração. Então, na hora de instalar isso, é óbvio que precisa ter um pouco de cuidado. E lembrando, né, que até um veículo hoje, não precisa ser um veículo de luxo, um veículo popular, ele já vem com bastante eletrônica embarcada. Então, você pode prestar atenção que até numa oficina mecânica hoje, quando vai se mexer em alguns itens de automóveis, o cuidado passa a ser muito maior, porque não estamos mais falando de mecânica somente, mas de eletrônica. Então, uma área de atividade como manutenção de computadores, essa parte de identificação, montagem, você tem que fazer com atenção, com cuidado. Lembrem aqui das aulas que nós mencionamos aqui, algumas orientações no manuseio. Percebeu que não está encaixando, não força. Provavelmente, a posição é outra. Aqui não é simplesmente força bruta, muito pelo contrário, aqui é sensibilidade, percepção. E aí, uma coisa que nós costumamos, eu particularmente, incentivo muito, né? E a gente vê pouco, né? Nós não vemos isso com muita frequência. Não sei se o Alexandre tem visto isso com mais frequência, mas eu, e de um modo geral, sempre estimulo muito o público feminino a esta área de manutenção de computadores. E por que que nós costumamos fazer isso? Porque o público feminino é muito mais atento aos detalhes, é muito mais sutil, costuma tomar mais cuidado quando manuseia, e isso é uma área de atuação que, não digo que requer, exige cuidado, delicadeza, sutileza, você está lidando com dispositivos, digamos assim, com encaixes delicados, que tem um custo relativamente alto, e que o encaixe mal feito, e digamos assim, uma pressão mal aplicada pode danificar o equipamento. Então, sempre que eu posso, eu sempre estimulo e sinto muita falta do público feminino atuando nesse segmento de hardware. Inclusive, vou ver se eu localizo aqui, antes da aula eu não localizei, talvez o Alexandre até tenha isso
de prontidão, né? São as linhas de produção aí de fábricas de placa-mãe. Tem um vídeo da Gigabyte que mostra a linha de produção. Tem áreas, tem setores que são compostos apenas pelo público feminino. Eu vou ver se localizo isso aqui antes da aula terminar, antes do nosso primeiro bloco aqui, e reforço e incentivo, né? Embora, repito, né, não tenha o hábito de encontrar o público feminino numa proporção, digamos assim, um pouco mais significativa dentro dessa área. Eu acredito que seja também por uma questão de opção pessoal, porque falta de incentivo não é. A gente sempre que pode enaltece a qualidade do público feminino nessa área aqui de manutenção. E, ó, vou dizer mais, competência. Eu, com ferro de solda na mão, sou horrível. Horrível. E, não sei, eu não me recordo o nome dela, mas nós tivemos uma aluna em Mongaguá, não me lembro o nome da menina, que ela foi estagiária nossa lá no período da tarde, quando o curso de manutenção era tarde, e eu pouquíssimas vezes vi uma solda com estanho feita com tamanha precisão e com tamanho detalhe. Aquilo não era uma solda, era uma cirurgia. E eu sou muito real, muito verdadeiro, né? Eu, para fazer solda, eu me recuso, eu tenho vergonha, sai muito ruim. Fica umas coisas horrorosas. Eu não sei se o professor Alexandre é hábil com solda em estanho, né? Não sei se nós teremos a oportunidade de colocar isso em prática aqui com vocês. Não, se nós voltarmos ainda esse ano no modo real, né, no modo presencial, pode ser que a gente teste isso. Não sei também se teremos essa possibilidade. Mas eu não sou muito habilidoso com soldas, não. As minhas soldas ficam muito feias, né? E, inclusive, quando eu tenho alguma coisa aqui para soldar, eu assumo a realidade aqui, hein? Eu sou muito verdadeiro. Quando eu tenho alguma coisa para soldar minha aqui em casa, eu peço para minha esposa soldar, que ela também tem uma mão muito firme, então ela consegue fazer umas soldas muito legais. Ela já mexeu com algumas coisas em casas de estética, né? Então algumas ferramentas para soldar, ela tem uma certa habilidade. Eu, particularmente, assumo a minha incompetência com ferro de solda na mão. Não sirvo para isso. Não sei se o professor Alexandre já é mais habilidoso. Eu não sou bom nisso, não. Eu posso dizer que hoje eu consigo fazer uma solda mais com qualidade, mas no começo foi difícil também. Questão de prática, aí conhecer o estanho, qual o melhor estanho, temperatura ideal do ferro. Isso tudo ajuda aí para realmente você chegar aí numa soldagem de qualidade, né? Mas é que a gente fala, né, Wagner? Quando a gente fala de manutenção, tem tantos detalhes que a gente poderia ficar aqui a noite toda conversando, né? Porque não é simplesmente só a questão de fazer uma soldagem, né? Tem todo o amparato ali de técnicas, né? De materiais. Isso envolve também no resultado final, né? Isso é bacana, bacana. Exatamente. Bom, e aí, né, como a gente sempre gosta de colocar alguns exemplos aqui, vamos fechar novamente o link com o assunto inicial, que é a parte de soquete. Eu abri esta janela aqui, esta aba alternativa, para mostrar os tipos de soquetes que vocês vão encontrar por aí. No momento, digamos assim, em larga escala, né, nós vamos encontrar o formato LGA, que é repetindo aqui, LGA de Land Grid Array. É uma matriz plana. Ela não usa, é um grid que não tem pinos. O grid que ele está se falando são essas pontinhas, ó. Isso aqui, pessoal, por cada parte dessa aqui, ó, se encaixa com um outro lado do processador. E aí você tem a transferência, ou seja, eles se comunicam, os elétrons passam por aqui. Isso aqui não é só para encaixar, é para conexão e transferência. Então tem que estar na colocação, na posição correta. Nós temos os mais antigos, né? Que é o PGA, que tem esses pinos, que na hora de encaixar requerem mais atenção, e os atuais LGA. Isso aqui são padrões de soquete. Soquete é onde vão os processadores. E aqui eu tenho imagens, né? Ó, várias imagens aqui. Deixa eu tirar essa imagem que melhora um pouquinho. Aqui tem outra mostrando os pinos, né? Tudo bem? E retornando aqui para a placa-mãe novamente. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui está. Então,
E a trava, né, que prende, né, que digamos assim, fixa o processador, né, é esta travinha aqui do lado. Lembrando que nem todo soquete tem a trava do mesmo jeito, igual, né, idêntico como está a ilustração. Existem padrões, e deixa eu procurar bem a palavra aqui para não confundir, né? Embora a indústria possua algum tipo de padronização, essa padronização, ela tem, digamos assim, parâmetros, né? Por exemplo, nós temos o padrão PGA e o padrão LGA. Mas, por exemplo, a maneira como esta trava, né, que, digamos assim, ela aumenta, você encaixou o processador, você fecha esta travinha. Isso aqui não é necessariamente igual em toda a placa-mãe. Embora você tenha padrões, como disse, ó, do PGA e o LGA, você necessariamente nem todos os soquetes vão ter as travas iguais, vão ter a mesma cor, não vão. Algumas coisas são padronizadas realmente e outras têm algumas variações, perfeito? E isso é uma coisa que com o tempo e com a medida que você vai utilizando, você vai prestando atenção e vai percebendo. E repetindo mais uma vez, estamos numa área aqui que requer sempre o quê? Um cuidado, um olhar, prestar bem atenção, é aquela coisa da precisão. Não é pressa, é precisão aos detalhes, né? Bom, eu poderia seguir aqui, ó, em qualquer direção, mas eu vou pegar aqui, ó, o sentido horário. Então, vimos o soquete. Depois, pessoal, eu vou passar para vocês esse material aqui também, tá? Eu tenho isso em apresentação aqui. Se eu não disponibilizar a apresentação em PDF, geralmente eu coloco isso e forneço o link, como nós fazemos nas aulas anteriores. Se não, ou eu coloco no chat, ou eu deixo em algum lugar aqui da sala o link para vocês acessarem. Me cobrem se eu não colocar isso para vocês, tá? Sentido horário, lá vou eu. Bom, do lado aqui, ó, sentido horário, né? Lembrando, eu tenho 4 encaixes aqui, ó, 4 conexões para encaixe. Alguém se aventuraria a arriscar aqui, ó, que componente se instala nessa seção aqui, ó? Isso aqui chama-se slot de memória. Olha aqui, eu já dei uma deixa aqui. Aqui nós instalamos o quê, ilustres colegas presentes aqui na nossa aula? Não estou ouvindo, mas acredito que vocês devam ter colocado alguma coisa no chat aí, porque eu falei slot de memória, obviamente não é fonte, né? Então, se é um slot de memória, aqui nós instalamos a memória, ou as memórias, né? E aí, ó, eu vou voltar aqui a uma colocação do primeiro, daí no comecinho da aula, que eu falei que eu gosto muito da abordagem do Tecmundo, que é uma abordagem simples, que nesse primeiro momento facilita, né, favorece o entendimento. Qualquer um que não tenha nenhuma base de entendimento técnico consegue ler uma reportagem no Tecmundo e entender o que eles querem apresentar, né? E aí a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, isso aqui são slots de memória, tá? Mais para frente, nós vamos falar só sobre memória, como nós teremos uma aula para falar só sobre processadores. Aí nós vamos falar dos tipos de processadores, abordar aí um pouco da evolução dos processadores, comentar, não vou aprofundar muito, mas falar um pouquinho sobre a arquitetura interna, mas com cuidado, porque é primeiro módulo, né, para não deixar nenhum trauma, nenhuma sequela, mas vamos ter uma aula para falar só do processador, da mesma maneira que falamos da placa-mãe. Da mesma maneira que também teremos uma aula específica sobre memória RAM, né? E hoje estamos falando sobre a placa-mãe. Então, eu vou falar para vocês que aqui é o local onde nós encaixamos a memória. E como é que chama esses encaixes aqui? Slot de memória. Tudo bem? Da mesma maneira que nós temos padrões de soquete, nós temos padrões de memória. E aí, como as variações na memória são maiores que no soquete neste momento, né? Eu vou só citar aqui, mas na aula sobre memória nós desceremos e aprofundaremos um pouco mais, tá? Atualmente, o padrão de memória que nós estamos usando nos nossos computadores como que está mais em voga no momento aqui, são os padrões DDR3 e o DDR4, que é, digamos assim, um modelo em larga escala mais
Não vou dizer que tem a performance melhor, porque já temos aí, já está em fabricação a DDR5. Mas se eu falar para vocês que a DDR5, né, que o padrão DDR5 já está disponível no mercado, ainda não é uma totalidade. O DDR4 passa a ser o top de linha hoje, e o DDR3, o padrão de memória que você encontra em larga escala. Diferença de um para outro sem entrar na especificidade, porque teremos uma aula só sobre memória, né? Simples. A evolução traz o quê? Traz melhora. Ela tem taxas de transferências mais altas, digamos assim, consumo energético menor, e basicamente você cria um coeficiente de desempenho mais interessante. Ela consome menos e entrega, tem mais performance, são melhores, né? Então, basicamente, para que vocês guardem aqui, ó, aqui são os slots de memória, né? E aí surge mais uma terminologia técnica, né? Da mesma maneira que é muito comum nós ouvirmos, né, isso, profissionais da área chamando gabinete de CPU, né? E nós encontramos também, e com uma quantidade muito normal, né? As pessoas se referirem ao módulo de memória, que é o componente que vai aqui, como pente de memória. E é aquela coisa que virou o trivial. Mas, em algumas circunstâncias, eu já tive uma dinâmica em alguns estágios que eu passei lá atrás, na minha época de faculdade, onde, por exemplo, colocaram um modem, colocaram um módulo de memória, e na hora de fazer a seleção, a indicação referiu-se como pente de memória. Tecnicamente, tudo bem? Eu não estou falando da identificação popular. No vocabulário popular, o pente de memória, todo mundo sabe que é memória. Mas, tecnicamente, numa entrevista de estágio, isso aqui, juntamente com a identificação do modem, me fez ganhar uma vaga na Prefeitura de Santos. Isso há muitos anos atrás. Ou há muito, mas bota ano nisso, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, porque eu não quero entregar a minha idade, né? Mas tudo bem, eu sou antigo. Então, tecnicamente, módulo de memória é o nome correto, popularmente, convencionalmente chamado de pente de memória. Mas pente você usa no cabeleireiro, você usa em casa para pentear o cabelo, tecnicamente. Então, tomem cuidado com terminologias técnicas que, em uma dinâmica, numa entrevista, muitas vezes, para poder ter critério de seleção, essas coisas fazem diferença. Tudo bem? Comete crime quem chama módulo de memória de pente? Não. Não comete crime, nem comete nenhum tipo de contravenção penal. Não é isso. Mas estamos falando aqui da abordagem técnica comparada à abordagem popular. CPU é CPU, que é o processador, unidade central de processamento, e o gabinete é o gabinete. São coisas diferentes, mas todo mundo chama pela mesma coisa. Está errado. Tecnicamente está errado. Módulo de memória é o componente que eu encaixo nos slots de memória. Pente de memória é a terminologia popular, que muitas vezes até em revistas e artigos a gente encontra isso. Mas tomem cuidado, concurso público, entrevistas, dinâmicas, podem pregar essas peças, tudo bem? Então aqui vão os módulos de memória. Aí na primeira atividade que nós fizemos aqui, como já aconteceu comigo em Mongaguá, acho que há um mês atrás, né? Depois de começar a aula falando que não costumo, né, criar a hierarquia, né, estabelecer um ranking de importância, né, e aí você pede uma análise técnica de uma placa-mãe, você já pega as 10 primeiras atividades que você pega, já está de cara, assim, ó, placa-mãe, o item mais importante e que sem ele o computador não funciona. Tudo bem, não funciona mesmo, mas ele não funciona, qualquer item que estiver faltando, ele não vai funcionar. Então, enfim, vamos à sequência aqui. Bom, soquete, slots de memória, onde nós vamos encaixar as memórias nos seus respectivos padrões, que, repetindo, teremos uma aula só sobre isso. Para hoje, vamos entender aqui quem vai em seu devido lugar. Processador, no soquete de processador, e a memória RAM no slot da memória RAM. Bom, vou pular aqui inicialmente esses dois botõezinhos, né? Porque isso aqui eles ficam na parte de fora do gabinete, né? Porque não tem o botão reset na placa-mãe, nem o botão power. Isso aqui é do lado de fora do gabinete. É só uma ilustração aqui do nosso infográfico.
Mas temos aqui embaixo mais uma conexão. Pessoal, fique à vontade para perguntar, tá? Porque, como nós já falamos aqui, quando vocês interagem, param para perguntar, a mágica acontece. Aqui, ó, eu tenho um conector chamado conector de energia ATX 24 pinos. O que vai conectado aqui neste conector, pessoal? Alguém tem alguma ideia? Vê se tem alguém respondendo no chat aí, Alexandre, se o pessoal tá assistindo novela, cara. Samuel dizendo fonte de energia. Opa, tá certo. Vamos lá, fonte. Mais alguém aí? Fonte. O pessoal tá bombando aqui com a fonte. Perfeito. Então, galera tá bem, hein? Galera tá bem, já tá identificando as coisas aqui. E aqui, ó, exato, pessoal, aqui nesta conexão, nós instalamos aqui a fonte de alimentação do computador, né? Outro item que também é muito negligenciado, viu? Fonte é um item muito negligenciado pelo seguinte sentido. Se preocupa muito no investimento de uma boa placa-mãe, o que é importante, sim. Qualidade faz diferença. Não adianta falar que não. Qualidade faz diferença, sim. Um bom fabricante, com um nome mais tradicional, geralmente costuma produzir equipamentos de melhor qualidade, sim, né? E aí você se preocupa muito em colocar uma boa placa-mãe, de uma boa procedência, você opta por um processador também proporcional, né, que tem ali condições de entregar um desempenho da maneira como você precisa ou gostaria, né, porque nem sempre aquilo que a gente gostaria é aquilo que a gente acaba colocando, mas enfim, a gente acaba adequando aquilo que a gente quer ao que dá para fazer, né? E a fonte, muitas vezes, por ser algo assim que as pessoas, talvez por falta de conhecimento, acabam meio que escolhendo qualquer coisa, né? E a fonte, o nome já diz, fonte. Ela é fonte de alimentação de energia. Ela é responsável por fazer uma série de coisas aí, que nós, na aula de instalações elétricas, nós usamos a fonte aqui para desmistificar, né, uma questão até que mitológica aí na área de tecnologia envolvendo computadores, né, que é o estabilizador. Se no passado o estabilizador foi importante porque ele servia para estabilizar realmente a nossa corrente alternada, né, e transformar em corrente contínua, porém, as tecnologias das fontes, como nós mencionamos algumas semanas atrás, elas evoluíram de tal forma que praticamente elas deixaram, né, para trás a importância e a necessidade do estabilizador. E aí o que acontece? Se você, de fato, né, investiu numa boa placa-mãe, num bom processador, num bom padrão de memória, você tem ali uma configuração bem montada, fez um investimento ajustadinho, escolheu os seus componentes a dedo, tecnicamente o encaixou tudo certinho, olha, presta atenção, o item que vai transferir, que vai fornecer corrente elétrica para a sua placa, que vai alimentar todos os outros componentes, porque assim, ó, aqui, ó, você conecta a fonte nesse conector aqui. Que tipo de fonte? Uma fonte, como está escrito aqui, ó, ATX 24 pinos. Isso é uma identificação de fonte. Da mesma maneira que eu falei que nós temos vários padrões de memória, DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 que está aí, né, saindo, está chegando, está saindo do forno a DDR5, né? Mas, por enquanto, a DDR4 ainda está como top de segmento aí. Falei também dos processadores, onde nós temos soquete LGA e PGA, e nós temos as fontes, fonte ATX e fonte AT. Porém, a fonte AT, ela realmente está descontinuada, eu não sei nem se vale a pena parar para falar sobre, né? Porque vocês não vão encontrar um equipamento funcionando hoje em dia com uma fonte AT, porque é uma tecnologia que não se fabrica mais, né? E mesmo que você encontre um computador de uma geração bem mais antiga, porque pode acontecer, eu já vi isso, mas não tão antigo a ponto de ter uma fonte AT, né? E aí, concluindo o raciocínio, todos os dispositivos, né, o processador, a memória, as demais placas que você, porventura, instalar, por exemplo, você é um aficionado de jogos, né? Nós vamos chegar aqui na sequência, que nós temos um slot PC Express, é um slot direcionado para a instalação de placas de vídeo, né? E tem placas de vídeo e placas de vídeo, né? O que eu quero dizer com isso? Tem placas de vídeo simples, digamos assim,
que fazem a sua função ali com dignidade, né, trabalham honestamente, e tem placas de alta performance. Então, tudo que você encaixa, conecta, instala na placa-mãe, receberá energia elétrica oriunda da fonte. E se for uma fonte a qual você não deu a devida importância ou não deu a mesma importância que você deu para a memória, para o processador, para a placa-mãe, você está colocando em xeque o desempenho e a funcionalidade desses dispositivos. E eu vou dizer uma coisa, e aí, né, recorro aqui também à experiência do professor Alexandre, para ver se ele concorda comigo. Muitas vezes, a fonte, ela nos prega peças, né? Você tem um dispositivo que não funciona, você tem tem a possibilidade de identificá-lo. Mas quando você tem um dispositivo funcionando mal, muitas vezes dificulta essa identificação. E já explico para vocês por quê. A fonte, ela, na minha opinião, é um dos componentes mais simples e, ao mesmo tempo, um daqueles que gera probleminhas mais difíceis de localizar. Porque quando a fonte para de funcionar, parou. O conjunto para de funcionar. O problema dessas fontes que eu estou falando aqui, né, as fontes que você acaba optando por uma fonte de qualidade questionável, com precinho mais em conta, né, são que muitas vezes ela não é que ela não funciona, ela funciona, mas ela apresenta instabilidades. E lembrem, né, que nós comentamos nas aulas anteriores que as fontes hoje, elas vêm com uma tecnologia que dispensa o estabilizador. E essas fontes de má qualidade, tudo bem, ela não vai tornar obrigatório você voltar para o estabilizador, porém, ela gera ruído. O que é ruído, pessoal? É a interferência eletromagnética de um fio sobre o outro. Por quê? Porque são componentes de baixa qualidade. E uma fonte de boa qualidade, que custa um pouco mais, ela tem um revestimento dos seus fios, dos seus cabos, com mais qualidade. Porque todo cabo elétrico, ele gera um campo eletromagnético mínimo. Isso é normal. Não é porque é ruim, porque é bom. Todo cabo elétrico, ele gera um campo eletromagnético. É o eletromagnetismo. Isso é normal. É outra propriedade. Tem que ter. Mas quando isso ocorre numa quantidade excessiva, começa a interferir um fio sobre o outro. Isso é o que é chamado de nível de ruído. Isso não impede o funcionamento da placa, não impede o funcionamento da fonte, só que isso vai gerando o quê? O chamado ruído. Ele vai gerando um mal em funcionamento nos dispositivos, porque um começa a interferir eletromagneticamente aos pouquinhos, é coisa mínima. E que em algum momento, depois de muito tempo, começa a apresentar algumas falhas. E aí, o pobre coitado do cara que vai mexer com isso para tentar achar o problema, ele vai testar tudo. Porque, olha, ele põe um testador, que é um item que nos ajuda muito, um testador de fonte, ele coloca, ela está ok. Porque você testa cada cabo ali e ele não vai dar nenhum tipo de intercorrência. O problema é quando você impõe estresse, quando você tem que alimentar os dispositivos. É aí que ela começa a oscilar. E essas oscilações, às vezes, faz o equipamento funcionar, às vezes ele não funciona, às vezes oscila, para, e isso gera dificuldade para você identificar o problema. Quando você, pelo menos eu, né, já tive vários problemas com esse tipo de coisa. Você, às vezes, perde um tempão para tentar achar o problema, você procura em tudo quanto é lugar, testou todos os cabos, todos os conectores da fonte pelo testador, bateu ok, testou todos pelo multímetro, bateu ok, mas quando você liga o conjunto, né? Porque aí sim, quando você liga, ele vai ter que alimentar memória, processador, outros dispositivos, e aí ele passa a ser estressado. E aí, com um tempinho, você começa a perceber que pode ser a fonte, até que chega um momento que você troca e põe outra coisa muda. Então, isso desgasta o equipamento. E repito, não é uma coisa do dia para a noite, tá, gente? Isso aí demora. Uma fonte de má qualidade, muitas vezes, ela começa a apresentar esse tipo de problema de imediato, tá? Desde o começo, mas ela só vai acarretar um mau funcionamento nos outros dispositivos depois de meses. Então, veja bem, por mais que as pessoas não costumem dar importância para a fonte, ela é importante sim, tudo bem?
Professor Alexandre, tem alguma consideração sobre a fonte aí? Já teve esse tipo de problema com fonte, Alexandre? Nossa, muito, viu? Eu vou te falar, não é fácil. E, claro, né, Wagner, a gente acaba com o tempo, né, e muito tempo, alguns anos de trabalho nessa área, você vai pegando aí a experiência, porque é bem isso que acontecia, né? Você tira a fonte ok, você põe a fonte, o computador não funciona. Aí você fica naquele, né? Mata-mata. Mas aí que depois, com o tempo, a gente vai adquirindo a experiência, onde você liga a fonte, com o multímetro ligado, você vai medindo, você vai descobrindo, né? É quase ali um trabalho interminável para poder solucionar, né? Mas é importante sim, né, pessoal? Acho que em todo o cenário a gente tem que entender que não tem assim muito mistério, né? A gente tem que pensar assim em questão, principalmente de uma assistência, de uma boa manutenção, buscar dentro de uma maneira produtos que tenham aí um pouquinho de referência, de qualidade, né? Porque senão realmente a gente tem essas possibilidades de erros, de falhas, né? E às vezes são falhas que realmente para você conseguir achar, você vai ter que ter assim não só uma boa experiência, mas também, né, um olhar mais clínico, equipamentos, né, uma boa manipulação de multímetro para poder verificar, né, o escape de cada energia em relação ao que é utilizado na placa, né, porque a placa a gente tem aí 12, 3, 5 volts, e isso tudo tem que ser verificado. Né, então é bem pertinente aí, né, essa colocação aí do professor Wagner, e, e isso é tudo referente em questão dessas fontes paralelas, né? E muitas vezes a gente acaba indo nessa questão do custo menor, né? Às vezes até da lábia do vendedor, mas aí chega no final a gente começa a ter esse sofrimento, né? Então é bem interessante, passei muito por isso, trabalhei um tempo na área de suporte e eu vou dizer, é bacana, mas tem que ter paciência. Concordo com você, Wagner, quando você fala da manutenção, né, do lado feminino, né? Eu tenho certeza que as mulheres têm, né, esse lado mais tranquilo, né, mais sereno na hora de manipular. A informática em si, eu acho que tem que ter esse cuidado, né? Essa atenção de manipulação correta, né? Qualquer coisa que você faça com um pouquinho mais, né, de rigidez pode sim vir a danificar um processador ou a forma de se manipular o componente, né? Então é muito bem colocado todas as informações até o momento. Perfeito, Alexandre. Valeu pelos complementos aí. Bom, pessoal, da mesma maneira que nós mostramos as alternativas de padrões, né, de soquete, LGA e o PGA, mesmo não estando mais em mercado, né, já foi descontinuado os padrões AT, né, o padrão AT, estou mostrando aqui apenas para identificação visual, né? O que é uma fonte com padrão AT e o que é uma fonte com padrão ATX? É só uma diferença de conectores? Não. É um conjunto de tecnologias, né? A fonte com esse tipo de conexão, serão as fontes do passado, né, de 20, 30 anos atrás, elas tinham uma outra forma de funcionamento, né? E esse aqui eram os padrões de conexão à placa-mãe. Elas tinham duas conexões, diferente do que nós estamos vendo aqui, né? Opa, peraí. Já saiu aqui o... Ó, o conector ATX é um conector, da forma como está aqui, e nesta conexão ATX, obviamente, vai este conector aqui, ó. A tecnologia ATX, né, ela foi desenvolvida por um consórcio de empresas, que eu não me lembro exatamente todas, né? Intel é uma delas, tem algumas, foram a Intel e mais algumas empresas lá atrás que foram desenvolvendo um novo padrão de tecnologia que permitisse, vamos lá, um pouco mais de eficiência energética. Ou seja, uma fonte que pudesse consumir menos, permitisse que o sistema operacional se responsabilizasse por interromper o fornecimento de energia, e aí
esta tecnologia chamada ATX, que é um padrão de tecnologia que envolve fonte, gabinete e a placa-mãe. Como assim, professor? Vamos lá. Eu estou falando de uma tecnologia que envolve as três partes, por quê? Porque uma fonte ATX, obviamente, ela será instalada e conectada numa placa-mãe ATX, que para poder ser compatível, precisa de um gabinete na mesma configuração. Por que o gabinete? Porque as fontes AT, elas não permitiam que o sistema operacional, quem é o sistema operacional que vocês estão estudando na aula de GSO? Sistema operacional é aquele programinha, né, aquele software que vai permitir que você, olha a redundância aqui, né, opere, utilize o computador. Hoje, o sistema operacional, quando você manda desligar o computador através do sistema operacional, ele faz todo esse processo de retirar da memória, né, os programas que estiverem lá, porventura, e, através desse comando para desligar o computador, ele interrompe o sistema operacional, consegue, através do seu código, interromper por um comando o fornecimento de energia do dispositivo e desliga. Isso só se tornou possível devido à tecnologia ATX, que permite que o sistema operacional consiga, por conta desse padrão de pinos aqui, se conectar com esse formato, com este conjunto que fornece energia para o computador e desliga. Tudo bem? Então, tem que haver uma compatibilidade da fonte com a placa-mãe e o gabinete. Algo que nos dias atuais você não precisa se preocupar, porque você não vai encontrar um gabinete AT, porque as fontes AT, elas tinham um posicionamento diferente. Então, hoje, o que nós temos de diferente, né, mas eu vi com muito pouca frequência isso, tá? Para dizer que eu nunca vi na escola, no laboratório em Mongaguá, acho que cheguei a ver umas 2 vezes, a fonte BTX. Fonte BTX, elas são muito parecidas com a fonte ATX, a única coisa que muda é a posição dela no gabinete, ela fica de um jeito diferente, só isso, né? Mas, em termos de funcionamento, é a mesma coisa. Vantagens e desvantagens de uma para outra, pessoal. Em relação à AT, a fonte ATX, ela é uma evolução tecnológica, então ela só tem vantagens. Primeiramente, que ela diminui a quantidade de fios, né? É uma pena que eu procuro aqui, mas não estou achando, gente, uma fonte AT. Aqui eu tenho uma fonte AT por completo, ó. A quantidade de fios e conectores que ela possuía, né? Ou seja, ela precisava de mais fios para poder fazer a transferência de corrente elétrica para os dispositivos, não permitia que eu desligasse através do sistema operacional, tanto é que eu tenho aqui, ó, na fonte AT, é que, enfim, para quem não pegou esse momento da história, né, eu vou mostrar algo que não vai significar nada para vocês. Mas esse cabo escuro aqui, por onde eu estou passando o mouse, ó, esse cabo preto mais grosso aqui, é o cabo responsável que fica diretamente conectado ao botão de liga e desliga no gabinete. No passado, lá nos primórdios, tudo bem, hoje, para ligar o computador, você tem que apertar o botão para ligar, correto? Perfeito. Mas para desligar o computador, você desliga através do sistema operacional. Se você ficar desligando direto, você pode até causar algum probleminha depois, porque você não vai fazer, digamos assim, aquele processo, né, de desligamento através do sistema, né? Aqui, ó, para desligar nesta época, né, nesta geração de computadores, nós tínhamos que desligar através do gabinete. E este cabo preto aqui, ligado à fonte, ele fica na parte de trás do botão do gabinete de liga e desliga. Então, você tinha que pressionar para desligar o computador, né? Algo que na tecnologia ATX deixa de existir, porque este cabo preto ele não existe mais, porque você tem o botão de ligar, mas ele só liga, ele não vai desligar, a não ser que você queira, né? Se você segurar e pressionar por mais do que 2 ou 3 segundos, se não me falha a memória, ele vai suspender o fornecimento e desliga diretamente. Porém, é diferente de você desligar pelo sistema operacional, que vai fazer o processo de segurança, né? Que é remover da memória tudo que estiver alocado na memória, para evitar, digamos assim, né, corromper arquivos de sistema, principalmente, que são os arquivos essenciais para o funcionamento do sistema operacional, e manter tudo funcionando em ordem.
Mas assim, para que a gente não aprofunde em fonte, né, porque o objetivo hoje não é falar de fonte, sim da placa-mãe, na aula sobre fontes a gente detalha aqui, ó, inclusive, a diferença dos pinos, né? Que aqui nós temos, como o professor Alexandre falou, ó, cada pininho desse aqui, ó, cada buraquinho desse encaixado na placa-mãe, aliás, cada pino desse é correspondente a um fio que tem uma cor e tem uma voltagem individual, né? Que no caso de fazer um teste de avarias, né, você vai verificar se cada uma dessas tensões corresponde da forma como deveria. É um trabalho artesanal, né? Que, como nós mencionamos aqui inicialmente, você fazendo isso às vezes com a placa-mãe em teste, né, fora, digamos assim, sem o uso do HD, da memória, do processador, você testa e tudo bate certinho. Ela só vai apresentar alguma anomalia quando está sendo utilizada de fato pelos componentes, porque aí ela recebe o estresse. Tudo bem? Mas isso fica para a aula de fontes. É que a gente acaba falando, né, para mostrar para vocês. Aqui nós temos o conector ATX, tá? A questão das cores, tem alguns que são escuros, outros são transparentes, brancos, normal, isso aqui não difere, tá? Só queria realmente mostrar para vocês aqui o padrão AT, que tem 2 conectores que vão na placa-mãe. O padrão ATX, ele é mais fácil de conectar, ele é a prova de distração, digamos assim, porque eu não tenho que me preocupar com a maneira correta de encaixar da forma como era o AT, né? No padrão... Cadê ele aqui? Deixa eu até apagar esse aqui. Aqui nesta imagem, nesta ilustração, nesse infográfico, está faltando só uma coisa importante aqui, ó. Neste conector tem uma travinha, tá? Uma saliênciazinha onde você prende também o conector da fonte. Aquilo ali serve como uma espécie também de referência, de orientação para você não inverter, né? Mas mesmo que você, digamos assim, né, não esteja ali antenado com o momento, algo, né, que não combina com a atividade a qual nós estamos mencionando aqui, por mais distraído que seja, você está ali pensando em outra coisa, né? Se você inverter a posição do conector, ele não encaixa, tá, gente? Ele não encaixa. Porém, né, distraído, se o cara forçar, ele pode danificar alguma coisa. Mas, repito, tentou conectar, viu que não foi, não força, porque provavelmente está errado. E aqui volta de novo a mesma fala. Seja sutil, calma, delicadeza, não adianta forçar, não é por aí, tá? No caso da fonte AT, na hora de encaixar aqui isso na placa-mãe, nós tínhamos, né, na época, o professor Alexandre deve se recordar disso, que estar sempre com os fios pretos aqui, ó, que é o fio do neutro, né, sempre em paralelo, um do lado do outro, um ao lado do outro, que essa era a posição correta de encaixar. Se invertesse, ao ligar na placa-mãe, você queimava. Algo que já não ocorre com a TX, porque nós temos essa travinha aqui, ó, esta braçadeirazinha aqui, que ela tem um encaixe que vai dar certinho na placa. Porém, se você não observar isso e virar para o lado errado, ela não entra. Só se você realmente forçar, né, demais, e vai danificar o conector, ou o próprio encaixe na placa-mãe, enfim. Mas, como disse, nós teremos uma aula para falar só sobre fonte, só sobre esses detalhes aqui. Então, são 15 para as 9, né? Às 9 a gente dá uma parada aí para o intervalo. Nós mostramos aqui, até esse exato momento, o soquete do processador com 2 padrões, PGA, que é o Pin Grid Array, PIN do pino, e o LGA, que é o Land Grid Array, que é o plano, que é o mais atual, que é o que nós encontramos hoje. Mostrei para vocês aqui os slots de memória, onde nós encaixamos aqui, instalamos os módulos de memória, e mostramos agora, por último, o conector ATX da fonte de alimentação, que é responsável por fornecer energia elétrica para o conjunto em questão, tudo bem? E uma coisa que fique claro, a fonte de alimentação, ela
transfere energia, corrente elétrica, para a placa. Os outros dispositivos recebem esta energia elétrica através da placa. E isso também é outro detalhe importante. Porém, eu nem vou entrar nessa linha aqui, porque aí foge um pouquinho, tá? Porque aí isso nós falávamos no curso de manutenção. Aqui o curso de informática para suporte não há necessidade de ir tão longe. Mas que é importante saber disso, tá, gente? A placa-mãe recebe energia da fonte e os dispositivos que estão instalados na placa vão receber energia da placa, com exceção do processador, que tem um pino da fonte aqui, tem um conector da fonte que vai para o processador. Os demais, memória, slots, as placas de expansão aqui, elas recebem energia elétrica através da placa. E tem dispositivos na placa que fazem essa medição de tensão, que são todos aqueles componentezinhos, reguladores de tensão, transistor, capacitores. Quando um deles, de repente, né, não está bem, eles colocam em risco, ou melhor, né, em desarmonia o funcionamento de tudo. E aí que a placa começa a dar problema. Mas isso é assunto para o curso de manutenção, não para o curso de vocês. Eu não vou adentrar nisso, não complica muito. Mas só para vocês saberem. E para terminar aqui, ó, esse primeiro momento, esse nosso primeiro bloco aqui da Sexta Hardware, por sorte, eu digo sorte porque eu sempre procuro isso e não vem, né? Inclusive, na aula da turma lá de Mongaguá, eu não achei esse vídeo aqui. Esse aqui é um vídeo de um quadro que tinha no Fantástico há uns anos atrás, com teste do Inmetro, que eu procurei, inclusive, há 3 semanas atrás, eu procurei o teste do Inmetro sobre os estabilizadores e eu não achei para poder mostrar para vocês. Mas o de fontes está aqui. Porém, eu vou pedir um favor para o Alexandre. Alexandre, eu passo o link para você aí. Você pode compartilhar o vídeo e mostrar o vídeo para a galera, porque eu estou aqui nesse momento usando o Teams na versão online. Eu não estou com o Teams instalado. E toda vez que eu tento mostrar um vídeo aqui, o vídeo vai, mas eu não consigo colocar o áudio. Tudo bem? Vamos lá, vamos ver. Então, eu vou colocar você como apresentador. Te passo o link aqui, ó. Te passo o link aí pelo chat. Certo. Eu joguei no chat também, pessoal. Vocês têm acompanhado aí um linkzinho do YouTube de um processo de fabricação de placa da ASUS, da fábrica da ASUS aqui no Brasil. Depois, quando vocês estiverem tranquilos aí para assistir, é muito interessante, né? Bem bacana. O Alexandre, você já está como apresentador, ó. O link está aqui no chat. Vou mostrar para o pessoal aqui, ó, nesses minutinhos que faltam, esse teste do Inmetro, justamente falando sobre quais são os critérios, né, no caso, que o Inmetro... Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Quais foram os critérios que o Inmetro utiliza, né, utilizou e utiliza para fazer a avaliação das fontes, né? É só potência, é consumo, ruído, estabilidade? Isso é importante saber, né? Porque muitas vezes a fonte deu problema, mas o que dá problema na fonte? Então, passei o link para vocês aí, porque para o professor Alexandre, porque eu estou usando, como já disse aqui, o Teams na versão online, por uma questão de economia de memória, porque eu acho que o Teams realmente consome muita memória aqui. Vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui. Eu vou tirar o meu áudio aqui, Alexandre, para não te atrapalhar, e vou tirar também a minha imagem aqui para deixar a conexão mais leve aqui, tá ok? E tirei meu áudio aqui, ó, assim não atrapalha você. Só me avisem se o áudio está chegando aí normal. Opa. Deixa eu compartilhar aqui, peraí, não está querendo ir. Pronto.
Tá estranho. Estranho que tá pensando e não vai. Você chegou a rodar aí, Wagner? Meu áudio tá. Pessoal, tá me ouvindo aí? Alô, Opa, alô? eu estava com o meu áudio desligado, Alexandre, desculpe. Eu testei aqui o vídeo, passou normal, sim. O único problema é que, como eu falei para você, pelo Teams Online eu não consigo compartilhar o áudio. Tá, então pera aí. Deixa eu fechar tudo aqui. Chamar de novo. Tudo bem? Vale lembrar que isso aqui já foi alguns anos atrás, tá, pessoal? Mas acho que tá indo aí. Vou tirar o meu áudio aqui para não atrapalhar. Já cai aqui pro final. Tá muito estranho. Deixa eu fazer um teste em outro vídeo aqui. Pegar um outro vídeo qualquer. Só para fazer um teste, tá, pessoal? Para ver se Tranquilo, Alexandre, sem problema algum. é qualquer coisa aqui, tá, turma? Só para ver se tá realmente. Não, esse aí tá indo normal. Esse aqui, estranho, hein? Deixa eu ver se eu consigo fazer outra coisa aqui. Alexandre, deixa eu falar. Eu coloquei o vídeo para exibir aqui, ele avança um pouquinho e para. Não pode esquecer, o vídeo não tá mais disponível, não. Ele Ah, tá. começou aqui, ele foi, e aí ele passa um pouquinho disso aí, mas depois ele já parou aqui no meu também. Então, desculpe, infelizmente não vai ser possível. Então, mas de qualquer maneira, na volta, eu acho legal passar para eles a linha de produção aí da placa-mãe. Eu vou Sim, localizar aqui a da Gigabyte, mas de qualquer maneira você mostra aí a da ASUS, e aí eu forneço também se eu localizar da Gigabyte, justamente para dar esse incentivo no público feminino, que a linha de produção, pelo menos da Gigabyte, uma parte da linha é só o público feminino. E aí, pessoal, pelo horário aqui, a gente dá aquela parada para o intervalo do primeiro bloco, tá? A gente retorna aí às 9h30. Professor Alexandre, quer fazer alguma ponderação, algum comentário aí sobre um dos itens mencionados? Fica à vontade, não, Alexandre. tranquilo, a gente faz essa pausa agora rapidamente e aí a gente volta aí no segundo bloco aí com mais novidades, né? Passando aí mais um videozinho para vocês poderem interagir melhor. Tudo bem? Perfeito, então, pessoal. Até daqui a pouco, às 9h30, a gente está retornando aí para o segundo bloco da Sexta Hardware. Até já. Beleza? Até já, professor. Ó, em meia hora dá tempo até de pedir a pizza, hein, gente? Vamos lá, vamos lá. Até daqui a pouco.